Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Ano novo chegou e com ele algumas dúvidas. E hoje nós vamos tentar esclarecer alguns pontos para você que é meu amigo aí, minha amiga, que está desempregado, contribuiu com o INSS, ficou doente e agora está desempregado e não sabe se vai ter direito ou não a receber o auxílio-doença daqui para frente. É para você que esse conteúdo a gente está trazendo hoje. Se você puder, compartilha também com outras pessoas nas redes sociais, com seus amigos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai ter o prazer enorme de tentar esclarecer e ajudar você aqui no canal, ok? Direto e reto, vamos para a matéria de hoje. Desempregados que ficarem doentes poderão requerer o auxílio-doença daqui para frente? Vamos responder tudo agora para você aqui no canal de notícias. Muita coisa mudou, muitas regras estão sendo analisadas e atualizadas em 2021. E você contribuiu, mas agora perdeu o emprego e acaba de ficar doente? Como fica a sua situação? É o tema da matéria de hoje. A situação do desempregado é bastante complicada e um tanto desesperadora, o qual pode se tornar ainda mais complexa em caso de problemas de saúde que o impeça de trabalhar. Porém, em casos assim, o cidadão também tem direito ao benefício do auxílio-doença, desde que cumpra alguns requisitos. Antes de mais nada, é importante dizer que o auxílio-doença se trata de um benefício por incapacidade, pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos segurados da autarquia que se encontram incapacitados parcial e temporariamente de exercer as atividades laborais. No entanto, essa incapacidade deve ser proveniente de algum acidente ou doença, sejam provenientes do trabalho ou não ao qual o segurado teve ao longo da vida. Imagine o exemplo de um homem que está consertando o telhado de casa, cai e sofre múltiplas contusões na coluna e nas pernas. Nesse caso aí, o que pode acontecer com ele? Após realizar a perícia do INSS, constatou-se que o cidadão ficou parcialmente incapaz de trabalhar durante os próximos 40 dias. Assim, desde que ele cumpra os demais requisitos, terá direito ao auxílio-doença. É importante dizer que o empregado precisa estar incapacitado por mais de 15 dias para ter direito ao benefício, uma vez que os primeiros 14 dias de atestados devem ser pagos pela própria empresa. Além do mais, os 15 primeiros dias não precisam ser consecutivos, podendo ser dentro de um período de 60 dias. No caso de outros benefícios de segurados, como o próprio caso dos desempregados, contribuintes individuais, facultativos, entre outros, o auxílio-doença deverá ser solicitado assim que comprovada a incapacidade parcial e temporária. Quais os requisitos para solicitar o auxílio-doença? Vamos lá. Incapacidade parcial e temporária para o trabalho, carência mínima de 12 meses, ter a qualidade de segurado. O primeiro requisito é bem simples. Quer dizer que o segurado não pode apresentar condições para trabalhar, circunstância que deve ser atestada perante a perícia que ele vai passar no INSS. É o médico da Previdência Social que vai decidir, vai averiguar se o segurado realmente se encontra incapacitado para o trabalho. Já no que se refere no tocante ao segundo requisito, é necessário que tenha, no mínimo, 12 meses de carência para ter direito ao benefício. Vale informar que há alguns casos em que não é preciso contar com esse período de carência. E eu vou trazer para você as situações e você preste atenção, se quiser, pode anotar aí. Acidente de trabalho, doenças do trabalho, doenças graves como AIDS, cegueira, doença de Parkinson, entre outras palavras. Se o segurado for contratado em uma empresa e no dia seguinte sofrer um acidente de trabalho que o deixe incapacitado, ele obtém o direito ao auxílio-doença. Por fim,
O último requisito requer que o cidadão tenha a qualidade de segurado no momento em que a incapacidade for constatada. Para isso, basta estar contribuindo para o INSS como empregado, facultativo, contribuinte individual, etc. Ou estar em período de graça, ou seja, o tempo que você permanece com a qualidade de segurado, mesmo não contribuindo para o INSS. Você precisa saber se você está nesse período ou não. Então, para isso, você vai ter que buscar a ajuda de um especialista de direito previdenciário. Pode ser um advogado ou pode ser o defensor público. Recebendo algum tipo de benefício previdenciário, BPC e auxílio acidente, não são considerados, nesse caso, para esse fim, ok? Então, seguindo com o conteúdo de hoje, dá uma olhadinha aqui. Desempregado e a qualidade de segurado, como fica a sua situação? Como mencionado há pouco, um dos requisitos para o auxílio-doença é ter a qualidade de segurado. Sendo assim, em tese, o desempregado não está efetuando nenhuma contribuição junto ao INSS, o que quer dizer que ele deva verificar se ele está apto e se enquadra nas outras duas hipóteses. Uma é se ele está dentro do período de graça e a outra se está recebendo algum benefício previdenciário, exceto BPC ou LOAS. Com base na legislação, o segurado que não tem um emprego, consequentemente, não contribui para o INSS, o que é a grande maioria, mas existem exceções, pois há a possibilidade de continuar contribuindo para a Previdência Social através do caráter facultativo, justamente para não perder a qualidade de segurado. Como é bem pouco provável que o cidadão não esteja recebendo outro benefício previdenciário, é preciso se atentar ao período de graça, a primeira hipótese listada acima. Como explicado anteriormente, o período de graça é o tempo em que o cidadão se mantém na qualidade de segurado, ainda que não esteja contribuindo para o INSS, que é exatamente o caso do desempregado que não faz recolhimentos na modalidade de facultativa. Em regra, ao ficar desempregado, o segurado tem 12 meses de período de graça, ou seja, você ainda mantém, nesse caso, esta qualidade de segurado. Quando você é mandado embora do serviço, durante 12 meses você tem o direito à qualidade de segurado. Lembrando que isso é garantido por lei. Por exemplo, o trabalhador pediu a demissão no emprego no dia 3 de maio de 2020. Então, ele tem a qualidade de segurado até 12 meses depois. Existe outra hipótese, na qual é possível estender o período de graça por mais 12 meses, a partir do momento em que o segurado, nesse caso, tiver 120 contribuições ou mais junto ao INSS. Se for o seu caso, você terá 24 meses de período de graça. Basta conferir o CNIS e constatar se há ou não 120 contribuições ou mais para a Previdência Social, o que dá aproximadamente 10 anos de contribuição corrido. Se você tiver 10 anos pagando o INSS corridos, consecutivos, 10 anos consecutivos, você terá esse período de graça dobrado se você for demitido e se ficar doente durante pelo menos 24 meses, você está coberto pelo período de graça por conta dessa regra. Para fechar esse conteúdo de hoje, por fim, uma última alternativa é a extensão do período de graça por mais 12 meses, também quando o segurado está em situação de desemprego involuntário. Imagine um trabalhador que foi demitido e, apesar de enviar vários currículos, fazer várias entrevistas, ainda encontra-se desempregado contra a própria vontade. É importante ressaltar que o trabalhador deve atestar essa situação e juntar os comprovantes desse desemprego involuntário no Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa hipótese, o trabalhador, agora desempregado, tem o período de graça estendido por mais 12 meses. Isso quer dizer que ele pode ter até 36 meses de período de graça, o que é bastante tempo. Portanto, ao questionar se o segurado tem direito ao auxílio-doença, a resposta é sim.
Permanecer trabalhando não é um pré-requisito para ter direito ao auxílio-doença. O que o cidadão realmente precisa é ter a qualidade de segurado, a carência mínima e a incapacidade parcial e temporária atestada pelo perito do INSS. Se você gostou da matéria, se ela te ajudou de alguma forma, compartilha ela, ativa o sininho, se inscreve no canal e deixa o seu like. Assim, você vai estar mostrando para a plataforma, para o YouTube, que o nosso conteúdo é relevante e, consequentemente, a gente vai conseguir atingir mais pessoas e passar conhecimento sobre seus direitos, seja no INSS, na Justiça ou de programas sociais. Esse é o nosso compromisso. Agora que você já sabe de tudo, deixe seu comentário aí, compartilha, ativa o sininho e vem junto.